Gente, boa noite. Eu sou o Pedro, eu sou atualmente doutorando aqui na FAUSP, na Faculdade de Arquitetura da USP. A Raquel Runic é quem me orienta, e a minha pesquisa é sobre propriedade coletiva e autogestão na América Latina. E aí é isso que eu vou apresentar para vocês hoje, um pouco de como está a pesquisa, uma pesquisa em andamento. Isso aqui é o trabalho de 1 ano e meio, mais ou menos, de pesquisa, ainda tem bastante chão pela frente, então é uma apresentação de como eu tô. E eu também vou, depois que eu terminar a apresentação, vou compartilhar com vocês aqui no chat um link para um artigo, que é o que orienta essa apresentação, e que tem mais foto. Eu tive que dar uma resumida para a apresentação ficar pequena e caber em 15 minutos, então eu tirei um pouco das fotos. Eu não vou apresentar uma por uma das experiências que eu mapeei, mas no artigo tem fotos e tem um parágrafozinho falando sobre cada experiência, se vocês tiverem interesse. Então, vamos lá. Eu acho que uma introdução muito rápida é explicar como que eu cheguei nesse tema, e acho que explicar isso é explicar a importância que eu estou dando para o tema da propriedade da terra e da moradia. Então, eu faço uma leitura de que a gente vive hoje uma crise habitacional ampla, que é muito mais do que quantitativa, traduzida em termos de déficit habitacional. É uma crise qualitativa, uma crise profunda, uma crise colonial. E a minha leitura é que a propriedade, apesar de não ser o único, é um aspecto constitutivo fundamental nessa crise. E qual que é o problema com a propriedade privada individual? Do ponto de vista de onde eu parto da pesquisa, o problema principal é o processo progressivo de transformação da casa e da terra em mercadoria, ativo, patrimônio, investimento, regido sempre pela lógica da rentabilidade. E falando assim muito concretamente, o que isso resulta? E essa história que vocês já sabem muito bem: a moradia e terra cada vez mais caras e inacessíveis, a moradia, a produção habitacional, a política habitacional e a política urbana baseada na propriedade privada é um motor de despossessão e exclusão, de remoção, de despejo, de extração de renda. E essa aqui é a tese principal do livro lá da Raquel, O Guerra dos Lugares. A habitação regida pela propriedade é uma habitação cada vez mais distante das necessidades, dos desejos, das expressões culturais das pessoas e das famílias. E aí um termo que eu uso de uma pesquisadora argentina, a Maria Clara Rodrigues, que é a alienação residencial. E eu olho para a propriedade não só como um modelo jurídico, mas como uma razão, uma racionalidade, que é um processo que envolve, que a dimensão jurídica é uma dimensão importante, mas é um processo que vai muito além da dimensão jurídica, que envolve inúmeros aspectos materiais simbólicos, e que estrutura a forma como todos nós, desde cima, das políticas públicas do Estado, e desde baixo, todos nós, nos territórios, na cidade concreta, como a propriedade privada é uma lente que estrutura a forma como a gente concebe, que a gente enxerga, e a forma que a gente vive a cidade. Então, esse processo, ele acaba colocando uma visão de cidade. A gente produz e reproduz uma visão de cidade que é baseada no binômio da propriedade, ou a propriedade privada, ou a propriedade pública, na maioria dos casos enxergada como a propriedade privada do Estado. E tudo que existe entre esses dois e para além desses dois, todas as outras formas possíveis de propriedade, de gestão do território, que existem para além da propriedade pública e da propriedade privada, são formas marginalizadas, criminalizadas e estigmatizadas. Só que, apesar desse contexto, projetos e territórios que praticam outras concepções de produção, propriedade e gestão, que são dissonantes desse modelo da razão proprietária, ainda que em contradições, permeado por contradições, eles temem existir, eles continuam existindo. E isso é um mundo de coisa, desde propriedade quilombola, diferentes formas de posse, propriedade indígena, até as formas de propriedade coletiva no urbano. E aí para esse recorte, dentro desse universo de experiências dissonantes, o recorte urbano, as experiências, territórios, projetos urbanos e habitados, que é o recorte da minha pesquisa. É para isso que eu vou olhar. E a ideia, pelo menos nesse primeiro momento da pesquisa, que eu estou até agora, era fazer um voo de pássaro e tentar fazer um mapeamento de tudo que existe de propriedade coletiva na América Latina hoje, habitado, e comunidades que enunciam deliberadamente como comunidades que estão praticando a propriedade coletiva, ou no mínimo que pesquisadores que estão lá imbricados fazendo estudo de caso enunciam que aquele é um território de propriedade coletiva. Então esse foi o meu recorte, dentro desse universo de possibilidades dissonantes que existem.
E eu faço isso considerando que olhar para essas experiências é uma forma tanto da gente identificar essas experiências e vislumbrar que outras formas não só são possíveis, como elas já existem, mas também fazer esse mapeamento seria uma forma de compreender quais são, de fato, esses modelos, as especificidades dos modelos de propriedade coletiva dessas comunidades, e aprender tanto com o que elas têm de potência, quanto com o que elas estão enfrentando de desafio, de dificuldade, de contradição. E a minha abordagem de pesquisa, porque é que eu estou falando o tempo todo de autogestão e propriedade coletiva ao mesmo tempo, é porque eu estou compreendendo essas duas coisas, como conceitos e práticas são interdependentes. Quer dizer, o que isso quer dizer na prática, né? Quer dizer na prática que, ao considerar autogestão e propriedade coletiva como conceitos e práticas interdependentes, por um lado, eu estou abordando a propriedade coletiva como a possibilidade da continuidade da autogestão para além do projeto e da obra, uma coisa até que a Tarsila falou aqui nos informes inicialmente, e, por outro lado, eu também estou compreendendo a propriedade coletiva não só como uma forma jurídica estática, como um papel, mas como uma prática viva, uma forma de gestão. Então, essas duas coisas chegam num ponto e eu fui ver isso nas experiências que eu mapeei como coisas indissociáveis. E a potência delas está justamente quanto mais imbricadas uma na outra elas estão. E aí vamos com o mapeamento, né? Quais são e onde estão as experiências urbanas de moradia, propriedade coletiva e autogestão nas cidades latino-americanas? Eu vou apresentar para vocês um dos filtros que dá para aplicar sobre esse mapeamento, que é o filtro do modelo de propriedade coletiva. Só que, como todo filtro, como toda categorização, ele tem problema, porque existe um esforço aqui de colocar as coisas em caixinhas. Mas, por outro lado, eu acho que apresentar esse filtro aqui, principalmente numa apresentação curta ou num artigo curto, é uma maneira didática de mostrar que a gente tem duas linhas, que são tanto linhas históricas quanto linhas de concepção do modelo de propriedade coletiva diferentes. Então, eu mapeei 477 experiências na América Latina e elas têm dois modelos. Um que são os termos territoriais coletivos, que a gente já fala muito aqui, e eu não vou ficar especificando o modelo, porque eu acho que a maioria de nós aqui já está acostumado por estar participando aqui desse espaço, e o outro modelo são as cooperativas habitacionais de usuários, que tem uma diferença do termo territorial coletivo, que não existe a separação da propriedade, do direito de uso das moradias e da terra, mas a entidade coletiva, que no caso aqui não é o TTC, mas é a cooperativa habitacional, ela é dona de tudo. E os usuários, os membros dessa comunidade, eles são cotistas. Então, todo mundo é dono da moradia e da terra junto, ao mesmo tempo, e cada família é usuário de uma unidade na forma de uma cota da cooperativa. Na prática, na minha leitura, os dois modelos estão levando a um lugar muito parecido, que é a submissão do preço de transmissão das unidades, das unidades habitacionais e dos critérios de inclusão, qual tipo de família vai entrar na comunidade, à coletividade. Isso não é uma decisão do livre mercado, isso é uma decisão comunitária, coletiva. Na prática, os dois modelos estão levando a essa forma de funcionamento básica. Só que o decorrer da pesquisa vai mostrando que os dois modelos têm historicidades diferentes, têm percursos históricos diferentes, eles vêm de lugares diferentes, apesar de que em alguns momentos eles se entrecruzam, mas eles têm histórias diferentes, e se são dois modelos que são concebidos de formas diferentes, isso tem algum motivo. E eu estou no processo de investigar e compreender, a partir das diferentes visões, dos diferentes estudiosos e das próprias comunidades, que diferença faz ser um termo territorial coletivo ou ser uma cooperativa habitacional. Seja uma diferença jurídica, seja uma diferença de prática e de gestão, seja uma diferença de historicidade, seja uma diferença do tipo de território, se é uma favela, se é um conjunto, se é regularização, se é produção habitacional. Ainda estou no processo de entender que diferença faz ser um modelo ou outro. E aí vamos para o mapa de verdade. Aqui eu dou uma rotacionada no mapa para caber na tela, mas também porque a gente gosta de girar a América Latina por motivos políticos. E eu vou apresentar esse mapeamento. Ele é um mapeamento que está em andamento, então ele está aberto a receber novas contribuições, a novos achados, mas o período de pesquisa, de mapeamento, de identificação,
grosso modo, já passou da minha pesquisa, mas ele está sempre aberto. E eu vou apresentar ele aqui, eu escolhi um critério, que é um critério de influência. Então, eu começo apresentando pelas comunidades uruguaias, pelo grupo de experiências uruguaias, que é da FUCMAN, que são as cooperativas de habitação por ajuda mútua, e a FECOVI, que são as cooperativas de habitação por poupança prévia, que eles chamam lá de ahorro prévio, que são a origem do modelo das cooperativas de usuários. Foi aqui que surgiu o modelo do cooperativismo de usuário, com esse modelo de propriedade coletiva. E elas são as mais numerosas, porque foram as experiências que conseguiram respaldo legislativo, regulatório, e conseguiram também respaldo de política pública de financiamento, claro que com várias interrupções e tal, mas que foi de todas as experiências, foram as que mais tiveram apoio de financiamento e de reconhecimento jurídico. Então, foram as que ganharam mais escala. Então, as cooperativas da FUCM são mais de 350, é a maioria do mapeamento, e as da FECOVI são 85. E aí, eu apresento na sequência as experiências que vieram de um esforço de difusão direta da FUCVA. A FUCVA foi até o Paraguai, até a Bolívia e até a América Central e fez um esforço de, junto com organizações locais, construir experiências locais, claro que com as especificidades, com as diferenças de cada território, mas de um esforço direto da FUCVA, que são as experiências... 2 minutinhos, Pedro. 2 minutos? Isso. São as experiências do Paraguai, as experiências da Bolívia, as experiências de Honduras. E eu coloco depois outras experiências que não são resultado de um esforço direto da FUCVA, mas que estão muito influenciadas por ela. São a comunidade Xangri-Lá é uma delas, que está aqui com um asterisco, que eu estou com um problema de pesquisa de entender se a comunidade já se reconhece como propriedade coletiva, ou se isso é uma leitura de pesquisadores. Os campamentos de pioneiros na Venezuela e também algumas cooperativas no México. E, por último, os TTCs, que é o Fideicomisso de la Terra de Caio Martim Pena, em San Juan, e a comunidade Marília Auxiliadora, que tem uma diferença aqui de forma de reconhecimento do Estado. Então, assim, para fechar, eu acho que eu vou colocar para vocês o link do artigo, que eu detalho mais cada uma dessas experiências, e eu tinha separado aqui alguns temas importantes que viriam do inventário, mas eu acho que, como não vai dar tempo, o artigo ele destrincha mais esses temas. Mas só passando muito rapidamente de como eu fui vendo que, para além do mapeamento, essas comunidades, para além da discussão da acessibilidade, da segurança da posse, que esses modelos de propriedade coletiva estavam trazendo para as comunidades, ele também, a propriedade coletiva e a autogestão estavam impulsionando uma série de práticas socioterritoriais, que envolve desde o projeto e a obra autogestionários, que é o principal e que é o mais estudado, até outros temas super importantes, que é como essas comunidades conseguiram construir e gerir infraestruturas e equipamentos, como elas conseguiram desenvolver mecanismos de financiamento coletivo, enfrentamento coletivo da dívida. Eu acho que aqui é um tema super importante, e como a propriedade coletiva e o financiamento coletivo, para a maioria dessas comunidades, são outros dois conceitos indissociáveis, e é uma pauta super importante, principalmente para aquilo que eu falava antes, de como a propriedade também tem sido, a propriedade e o financiamento individual e o endividamento individual tem sido um mecanismo de extração de renda. E, por fim, para terminar, o que eu fui vendo também nesse mapeamento foi uma série de desafios e contradições, e é aqui que está minha pesquisa nesse momento, e é aqui que eu vou continuar fazendo estudos de caso, e olhando para esses temas principais. O primeiro é de como que essas experiências se comportam no contexto atual de políticas urbanas e habitacionais sob o neoliberalismo, em que o que mais pesa é a dificuldade de financiamento, e, por outro lado, também nesse contexto, as famílias cada vez mais empobrecidas e cada vez com condições de trabalho e moradia precárias, o que não era uma realidade no Uruguai, onde tudo começou, e para as outras experiências e, por fim, de como a maioria dessas experiências se desenvolve num território jurídico muito cinzento. Só no Uruguai, no Paraguai e na legislação específica do Caio Martim Penha, essas comunidades têm um reconhecimento do Estado. Todas as outras se desenvolvem num contexto de informalização. E aí que eu
crio essa ideia de uma propriedade coletiva em disputa, em conflito, que se por um lado, em muitos casos, permitiu para as comunidades se liberarem dos problemas que existem na normatividade do Estado e dos problemas que existem quando o Estado reconhece e esvazia muitas da potência desses modelos e dessas comunidades, por outro também, essa informalização e esse território jurídico cinzento também fragiliza muito as comunidades e afeta muito a coesão interna delas. Então, tem aí sempre uma dualidade entre uma propriedade coletiva que é sustentada pela prática e pelo pacto social e pela importância que as comunidades dão para esse modelo de propriedade, mas, por outro, a informalização do não reconhecimento e do não financiamento também fragiliza esse processo que parece ter um tempo de validade, ele precisa de um certo respaldo no tempo para conseguir durar. E aí, a partir disso aqui, agora eu vou conseguir trabalhar com estudos de caso, porque, como vocês viram lá, o mapa estava cheio de asterisco, então eu cheguei no limite de uma pesquisa feita à distância. Eu preciso agora começar a fazer estudo de caso, ir para os territórios, ainda estou escolhendo quais vão ser, mas é nesse ponto que eu estou, e acho que eram algumas questões para a gente discutir aqui. Bom, primeiro eu queria dizer só que eu estou muito feliz de estar aqui, de ter ouvido a apresentação de vocês, Camila e Clarissa, porque a gente estava eu estava no, Felipe também estava, a Tarsila também, a gente estava lá no Enampur, e a impressão que eu tive é que, assim, não pro demérito dos trabalhos das outras pessoas, mas era coisa que não tinha nada a ver, então estou muito feliz de estar aqui, a mesa que vocês montaram aqui era a mesa que eu queria estar no Enampur. Enfim, eu acho que a pergunta do Cláudio, eu queria poder responder ela, né? E eu acho que eu entrei nessa agenda de pesquisa e acho que tem uma coisa meio pessoal, de saúde mental, assim, porque eu passei a minha graduação inteira estudando projeto urbano, estudando operação urbana, e eu percebi que aquilo estava me fazendo muito mal. E aí, quando eu fui pro meu TCC, e agora que eu estou na pós, eu quis dar uma guinada e ir para um caminho de alternativa e de enfrentamento e tal. E eu percebo que nem isso tá assim, parece que era meio ingênuo achar que isso eu ia me sentir melhor a começar a estudar esse tipo de coisa, mas é porque é isso, assim, hoje a gente estava aqui refletindo sobre o Campos Elíseos Vivo, que foi um projeto que rolou aqui na Cracolândia, em São Paulo, e de como o final é muito triste, assim, no final toda uma mobilização coletiva, todo um projeto lindo e que parecido com o que rolou na Vila Autódromo. No final dá tudo errado, assim, então tem muitas dessas horas que a gente pensa em desistir mesmo, em achar que as coisas não têm jeito, e eu não consegui muito ainda sair disso e encontrar uma resposta que dá conta de tudo. Mas eu acho que um pouco da resposta talvez de convencer, não sei se a palavra nem é convencer, mas as pessoas conseguirem compreender a importância de coisas como o TTC, e eu acho que a apresentação da Camila foi um pouco nessa linha, eu tentei também falar um pouco, é de entender que o problema não é só a casa, e eu acho que a situação de crise habitacional está ficando tão insuportável que a partir desse nível de insuportável que tá as coisas, as pessoas já estão começando a compreender que o problema não é só a casa, e que eu acho que esses modelos de gestão coletiva, de autogestão territorial, têm um caminho de tentar enfrentar problemas que envolvem a casa, o acesso à terra, mas são muito mais amplos, do tipo socialização do cuidado, violência, enfim, eu acho que um pouco da importância da propriedade coletiva e da gestão coletiva e da autogestão territorial tem um pouco a ver com isso. Eu acho que o processo tem a ver com isso também, das pessoas começarem a compreender que é uma coisa muito maior do que o acesso à moradia. Só que, por outro lado, tem um problema que acho que a Teresa falou desse conflito permanente, né? Por muito tempo a gente apostou na ideia do planejamento conflitual, do conflito como potência, mas esse conflito, assim, de fato é potência, de fato as pessoas se organizam quando tem risco e quando tem conflito. Muitas dessas experiências que eu trabalhei que eu estou trabalhando em propriedade coletiva, a potência delas está justamente que no conflito que a propriedade coletiva se enuncia,
Mas, por outro lado, esse estado de conflito permanente, isso de novo eu tenho visto aqui no meu trabalho aqui no Lab Cidade com a Cracolândia, é que esse conflito permanente também ele é uma coisa muito cansativa e que muitas vezes desagrega. Não, ele tem potência em certas condições, mas em outras condições ele desagrega muito. É muito difícil, isso está acontecendo em muitos lugares. Então, assim, a gente também está começando a refletir um pouco sobre essa aposta 100% no conflito como potência, nem sempre. E, enfim, eu acho que, e para responder também muito rápido a última coisa que o Felipe falou sobre a contribuição que o Sul Global e as coisas que a gente já tem para reformular o TTC e vice-versa, o TTC também reformular as nossas dúvidas, eu acho que um primeiro passo foi essa virada de chave do projeto de Porto Rico e que vocês estão tentando fazer aqui no Brasil. Acho que essa virada de chave do TTC como um modelo para regularização fundiária, que pode rolar em favela, eu acho que já é uma primeira virada de chave muito importante. E a outra que eu acho vou ir para amarrar minha resposta de alguma forma, tem a ver com aquilo que eu estava falando antes. Eu acho que o que reformula e que vai desenhando a possibilidade aqui dentro do que a gente já tem esse potencial que o instrumento tem para continuar sendo um instrumento de acessibilidade, segurança de posse, de acesso à terra, mas também para ser um instrumento de gestão coletiva da terra, de socialização do cuidado, de experimentar outras formas de produzir infraestrutura, de produzir equipamento público, de gerir equipamento público, que deixa de ser público, talvez, não é nem mais essa categoria, passa a ser um equipamento social, e de construir, a partir da prática, outras formas de se relacionar com o território. Assim. Eu acho que a gente está vendo aqui, de novo, nas pesquisas que eu estou envolvido no Lab Cidade, que cada vez menos essa lógica do direito, as pessoas, do direito como um direito universal está fazendo sentido. A gente vai conversar com, não sei se vocês reparam isso também, mas cada vez menos essa linguagem dos anos 80 do direito está fazendo sentido. Isso é horrível. E o que é pior ainda é que isso sempre... se a linguagem não é do direito, a linguagem é do empreendedorismo, a linguagem é da viração, do individualismo e tal. E eu acho que pode ter, eu estou apostando na autogestão territorial, na auto-organização, como uma forma de encontrar outra coisa, que não seja o direito, que não seja o empreendedorismo, que não seja o neoliberalismo, enfim, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Então, a gente tem uma tradição, e a gente tem uma tradição muito viva de prática cultural, de prática social, de organização feminista, antirracista, e que eu acho que tudo isso aí, da forma como a gente faz aqui no Sul Global, que a gente faz no Brasil, tudo isso tem muito a contribuir para o TTC, para os modelos de propriedade coletiva, para as lutas do comum, agregando para além do acesso, mas também para a gestão das relações mesmo e das práticas territoriais. Obrigado, Pedro.